Vamos ler essa palavra de sabedoria, que ela está no livro de Mateus, capítulo 7, verso 24, diz assim: Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Então a gente percebe aqui que no Evangelho fez uma analogia do homem prudente e o homem insensato, de uma casa sobre a rocha, edificada sobre a rocha, e uma casa construída sobre a areia. E ele faz essa comparação, que o homem que constrói a vida dele, a casa aqui, a gente pode trazer para a casa individual, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa conduta, nossas atitudes, comportamentos, mas também podemos levar para um sentido amplo da nossa casa, família ou comunidade. E quando essa casa, ou seja, o seu ser, quando a sua família, ela é alicerçada na rocha, que é Jesus, nessa fé inabalável, nessa pessoa de Jesus que é correto, reto, santo, majestoso, milagroso, que no caso se resume à palavra do Evangelho, esse homem é prudente. Mas aquele que se apoia nos seus próprios conceitos, nas suas próprias ideias, naquilo que ele acredita, que não tem conexão com a palavra do Senhor, não tem nada a ver com Jesus, ele está construindo a casa dele, ou seja, seus pensamentos, seus sentimentos alicerçados nessa areia, que não vai suportar no dia dos momentos de adversidade. Porque a adversidade chega na casa de qualquer um. O sol aí, nós vemos, o sol brilha para todos. O Senhor não faz acepção de pessoas. É para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, para todos o sol. Assim também os dias maus vêm para todo o indivíduo que está sobre a terra. Mas quando esse indivíduo, ele tem uma vida alicerçada, sua casa e sua família, seu grupo social, alicerçado na verdade do Evangelho, que é a palavra do Senhor, ele se torna uma pessoa mais resiliente, uma pessoa que vai ter sabedoria para resolver as questões de embate que lhe aparecem todos os dias. Porque quando fala de ventos, fala de chuva, fala dos rios transbordarem, fala de momentos de adversidade que o homem enfrenta. E como é que você lidar com esses momentos de tribulação? Quem não passou aqui por um luto? Quem não passou por escassez? Quem não passou por um diagnóstico que veio na família? Quem não passou por momentos que tirou o seu chão? E como você tem reagido diante desses momentos de dificuldade? Você aí percebe onde você está fundamentado, se está numa palavra firme que te deixa subsistir, que te dá força no dia da fraqueza da sua alma, ou você se perde, ou você fica desesperado, sem rumo, sem norte. Claro que às vezes quando acontece algo, uma fatalidade no meio da nossa família, a gente fica sem norte realmente, mas depois a gente busca uma estabilidade emocional, espiritual, física. Correto é depois de nos estabilizarmos, ou seja, recorrer àquele que vai nos dar forças para suportar aquela adversidade. E não ficarmos o tempo todo sem equilíbrio, sem uma estabilidade. Não foi para isso que Deus nos chamou. Então, quando você tem uma sua casa, a sua vida pautada, edificada nessa verdade, tudo é diferente. Nós vamos subsistir. O desemprego às vezes bate a porta. Como você reage? Você se descabela? Você vai amaldiçoar a Deus? Você vai se vitimizar, colocar a culpa em todos e não conseguir enxergar uma solução?
Não é melhor orar, buscar a Deus, buscar uma solução, se juntar em família e procurar uma estratégia? Muitas vezes as perdas não é o final das coisas, não é o fim, mas às vezes as perdas são oportunidades para recomeços. E só vai entender isso quem consegue se estabilizar e principalmente se estabilizar no seu Criador, dentro de si, onde encontra o seu tesouro maior, que é a presença de Deus. Portanto, se edifique em Deus, edifique a sua casa nessa rocha inabalável, porque essa palavra tem vida e tem vida para te dar de forma abundante. Por isso, creia, exercite a tua fé, porque sem Ele nada podeis fazer. Sem Cristo Jesus nada somos. Não vamos resistir os dias maus. Creia no Senhor, prossiga, deixe Ele edificar a sua casa, a sua família, a sua vida, a sua história, porque eu sei que Ele vai te fazer transbordar em meio ao caos. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo e edifique vidas, que foi para isso que eu e você fomos chamados, para edificar vidas. Em nome de Jesus. Amém?